Finalmente a gente está aqui agora para ver aquela estrutura que eu prometi para vocês de no máximo 10 slides. Como você vai fazer a sua apresentação e contar a sua história em no máximo 10 slides. Vamos lá, um por um. Slide 1, setup, ambientação. Sobre quem é a história. Começa a trazer um pouquinho da vida do protagonista para que a audiência tenha uma empatia automática por você. Mas a empatia ela não acaba aí, você ainda está ambientando. Na ambientação, lembra do ato 1? Ainda tem um pouquinho de backstory. O que é backstory? Backstory é colocar todo mundo na mesma página. O que falta de informação passada e de conhecimento passado sobre aquela história que você está contando, que você já definiu o tema, a gente já definiu lá atrás, para que a audiência acompanhe a sua história. Slide 3, conflito inicial. No slide 3 a gente praticamente acaba o ato 1, que é o incidente incitante. Conflito inicial é que problema aquele protagonista, aquele personagem está vivendo na sua história, que justifica a sua audiência prestar atenção em você. Slide 3. Estamos vendo que está numa sequência. A partir daí, acabou o ato 1, vem o ato 2, que são as complicações. Que complicações vão acontecer em decorrência daquele problema? Esse é o slide 4. Slide 5, consequências daquelas complicações. Ainda fica pior. Se a gente acha que alguma coisa já está ruim, ela pode ficar pior. Então no slide 5 você fala um pouquinho das consequências daquilo. A audiência tem que viver na pele as consequências de eventualmente não fazer alguma coisa ou fazer outra, se você quer que ela tome uma decisão no final da sua apresentação. Slide 6, opções. Você vai dar opções para aquela audiência para que ela tome a decisão dela. É o dilema. O verdadeiro dilema é escolher entre duas coisas boas ou duas coisas ruins. Se fosse uma coisa boa e uma coisa ruim, você não precisaria de apresentação, a audiência escolhe a coisa boa, fim da história. Acaba o ato 2 em complicações, consequências, você está dando opção no final do ato 2, aí vem o ato 3, que é onde a gente vai chegar na resolução. O slide 7 é a crise, é o ponto onde o protagonista pode se ferrar. É onde ele vai ter que se provar. É onde ele vai ter que tomar uma decisão para chegar no clímax, que é o desejo que ele definiu lá no começo quando ele teve aquele conflito. Esse é slide 7. Slide 8. Slide 8 é o clímax em si. Slide 8 é qual é o final da minha história, que é decorrência de tudo que aconteceu antes. Eu precisei consumir essa história antes de consumir esse clímax. O clímax é o resultado das decisões que o protagonista tomou durante a história toda. Temos 8 slides. Slide 9, a resolução. Acabou, apareceu o clímax. Vocês lembram de filmes que vocês chegavam no final do filme e tinham que dar uma respirada? O clímax é onde você praticamente perde o fôlego. Quando você perde o fôlego, você precisa de uma recompensazinha no final. É onde vem a resolução. A resolução praticamente é como fica a vida de quem estava envolvido naqueles conflitos. Pode ser um protagonista, pode ser mais de um, pode ser vários personagens. Como fica a vida de todo mundo envolvido pós-clímax. E finalmente, o slide 10. Pode ter, pode não ter. A moral da história. Numa apresentação, isso é tranquilo porque você está lá, as pessoas estão acostumadas a explicar algumas coisas. Quanto menos explicação você tiver, melhor. Mas se você acha necessário, fecha com a moral da história, como se fosse o slogan, o tagline, aquilo que vai ficar, que você quer que fique na cabeça da sua audiência, que tem tudo a ver com o tema que você definiu da sua apresentação. Falamos em 10 slides e a sua história está feita. Se você fizer isso, você vai estar cumprindo exatamente o grande propósito, que é o propósito que eu tenho na minha vida, que é o propósito que eu tenho para a minha empresa, a Deplot, que é o propósito que eu tenho desde que eu comecei a mexer com histórias, que é Keep Your Story Alive, mantenha a sua história viva. Essa é uma das formas que eu procurei simplificar, até em poucos slides, para que você mantenha a sua história viva. Não leve isso como regra absoluta, porque não é, mas sim como um princípio que funciona. Você pode ter uma apresentação com 200 slides, desde que tenham esses elementos todos. Eu fiz de um jeito que mostra que dá para simplificar, que dá para economizar, ser relevante e conciso e chegar
em 10 slides para qualquer tipo de mensagem que você quer passar. E claro, quando você diminui o número de slides, aumenta a responsabilidade de quem? Do apresentador. E quando você tem mais poder e conhece mais o storytelling, você tem mais responsabilidade. Como no filme Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Boas histórias.